Mais uma aula de Química com o professor JP. Vamos nessa! Hoje vamos dar continuidade no grupo de funções nitrogenadas. E a segunda função nitrogenada, pessoal, hoje, ela tem o nome de amida. Primeiro grupo que nós estudamos em aulas anteriores, qualquer coisa, acesse lá o meu canal, que vocês vão ter aula completa de 52 minutos falando sobre aminas. E agora, o segundo grupo de funções nitrogenadas, amidas. É uma função oxigenada orgânica, nitrogenada orgânica, que apresenta um grupo funcional. Mais uma vez, já desde agora, eu peço que vocês mergulhem aonde, pessoal? Nas tabelas que tenha radicais, mais uma vez, prefixos, né? Porque às vezes ainda gera uma certa dúvida ali em prefixos, tanto para escrever nome de radicais, quanto para escrever o nome da cadeia selecionada como a principal. E aí nós precisamos dominar bem, familiarizar bem com esses radicais, para podermos escrevermos aqui as nomenclaturas. Então, o que é que nós precisamos saber? Identificar o grupo funcional na estrutura e, a partir da identificação dos grupos funcionais, você vai saber que tipo de função se encontra, se ela é oxigenada ou se ela é nitrogenada. Ponto. Tratando aqui de funções nitrogenadas do tipo amida, vamos compreender aqui. Eu tenho uma estrutura, certo? Um carbono ligado a uma dupla ligação com o oxigênio. E também ligado ao grupo NH2. Ou seja, esse NH2 aqui, pessoal, ele sempre vem de uma derivação da amônia. Nós temos o nitrogênio fazendo ligações com 3 átomos de hidrogênio, certo? Vou colocar aqui no cantinho aqui. Então, esse hidrogênio do grupo aqui da amônia, ele vai ter que sair para entrar outros ligantes. Nas aminas, entravam radicais. Quando sai agora esse hidrogênio aqui, vai entrar radicais. Continua entrando radicais. Então, se sai um hidrogênio, vai ter que entrar um radical ali presente, tá? Isso é regra. Então, saiu o hidrogênio, qualquer da amônia deriva, né, dessa amônia, sempre os radicais que vão estar ligados ao grupinho carbono dupla O. Esse grupinho carbono dupla O, ele é derivado, esse grupinho aqui, ele é derivado. Presta bem atenção o que é que nós estamos mostrando aqui para vocês. Esse grupo aqui que eu estou colocando, quem lembra aí a função orgânica? Quem lembra? Qual a função orgânica aqui presente aqui nesse grupo? Quem lembra? Pode dizer. Eu estou colocando uma função orgânica oxigenada para mostrar que a amida, ela vai carregar uma parte desse grupo aqui funcional, que é do ácido carboxílico. Então, eu tenho aqui, ó, um ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem o sufixo oico, certo? O ácido carboxílico, ele tem o sufixo oico. Metanóico, etanóico, propanóico, benzoico. A gente passou por essa parte, ok? Mas eu coloco ele aqui porque a saída dessa hidroxila
gera o que nós estamos aqui mostrando para vocês, um radical. Agora, não é um radical metil, etil, propil. Vai ser um radical derivado do ácido carboxílico. Entende? Essa aqui é uma carboxila. Toda essa estrutura aqui oxigenada que eu estou te mostrando é uma carboxila. Todo grupo da carboxila, além de fazer uma dupla ligação com oxigênio, tem a hidroxila. Então, querido, essa hidroxila ela vai cair fora. E vai gerar um radical de nome acila. Acila de lá. Olha o que, é que vai acontecer. Esse grupinho aqui da hidroxila vai sair. Vamos escrever aqui. Vai sair, tá bom? Né? Ele vai cair fora dali. E vai gerar o radical. Interessante, né? Vai gerar o radical. Olha só que radical que gerou. C dupla O. E ficou assim, gente, ó. Olha que grupinho é que ficou. Quando a hidroxila saiu, gerou esse grupo. Aqui nós vamos colocar um radical que vai se ligar nesse carbono da cadeia principal. E aqui vai gerar também a ligação de um segundo outro radical. E o nome desse radical ele passa a ser chamado acila. Certinho, pessoal? Vamos compreender o que o JP colocou aqui na tela. A função amida apresenta toda essa estrutura aqui inicialmente que eu coloquei para vocês. Radical qualquer, ligado ao carbono, né, do grupo principal das amidas. Então, para ser amida, eu tenho que ter uma ligação dupla O com o carbono e o grupo NH2, que é derivado da amônia, pela saída de átomos de hidrogênio. Beleza. NH2, NH e o N, podendo ser uma amida primária, secundária ou terciária, como a gente estudou o grupo das amidas. Aí eu quero mostrar para vocês também, explicar, que toda amida, ela deriva um radical do ácido carboxílico. As amidas derivam de um radical do ácido carboxílico. Aí eu peguei o ácido carboxílico, só o grupo funcional dele, e coloquei aqui para vocês. Tá ele aqui no cantinho aqui, tá? A carboxila é toda essa estrutura aqui. Aí eu estou mostrando que a saída desse grupo da hidroxila, do ácido carboxílico, a saída dessa hidroxila, do ácido carboxílico, vai entrar um radical acila. Vai entrar um radical acila, e este radical acila, ele é derivado a partir do ácido carboxílico. É como se fosse isso aqui, pessoal, ó. Tirei isso aqui rapidinho para você, ó. Ó. A hidroxila caiu fora, saiu. Todo isso que sobrou aqui agora é o radical acila, que eu estou mostrando aqui no cantinho esquerdo. Então, sobrou esse radical acila. Tinha hidroxila, agora não tem mais. Por quê? Vai entrar quem? O nitrogênio. Aí o nitrogênio vai carregar ligado nele o radical acila, tá? Então, no lugar aqui da hidroxila, eu vou ter nitrogênio com 2 hidrogênios. Eu vou ter nitrogênio com 1 hidrogênio, vou te dar os exemplos. E vou ter o nitrogênio sem nenhum hidrogênio. Passando a ser assim, terciária. Se tem 2, é primária. Se tem 1, é secundário. E se não tem nenhum hidrogênio, uma amida terciária. Vamos esclarecer mais uma vez, então, tá? Então, a amida apresenta essa estrutura que tem em comum o radical acila, originado, derivado do ácido carboxílico.
Tudo jóia? Antes de nós escrevermos aqui a nomenclatura. Alguma perguntinha antes que eu apague essa primeira parte? Grupo amida está ali. Esse grupão aí é amida. Ó, esse grupo aí é amida. Mas, professor, como chegou a esse grupo amida? Querido, eu estou te dizendo o seguinte. O grupo amida, a função amida, para chegar aqui, esse radical aqui, ó, que você está vendo, esse radical aqui, ele vem a partir do ácido carboxílico, ó. Certo? Olha o que é que o ácido carboxílico apresenta. Uma hidroxila ligada a uma carboxílica. Isso aqui que é um ácido carboxílico. É o que define, o que caracteriza um ácido carboxílico. Aí essa hidroxila, ela sai e origina um radical acila. Não está mais a hidroxila aqui, ó. Está um radical que vai entrar. Tá? Não importa qual seja o radical. Mas que tenha o radical acila ligado ao átomo de nitrogênio. Vou apagar e esclarecer com nossos exemplos. É uma parte de explicação importante para entender as nomenclaturas que vêm. Olha aqui, CH3, C, dupla O, e coloquei aqui o NH2. Olha que belezinha. É uma amida. Por quê? Tem esse grupo aqui, ó. Para ser amida, tem que ter todo esse grupo presente na estrutura. Porque senão você vai dizer, lá nas minhas questões do Socrative, quando a gente elaborar, você vai dizer que aqui tem uma amina. E não é amina. Aqui vai dizer que é uma cetona. Vai querer confundir na cabeça aí de vocês que é uma cetona. E não tem cetona aqui, gente. É todo o grupo caracterizado, né, para identificar a função orgânica de nome amida. Então, não queira separar o grupo e dizer que é cetona e depois olhar para cá e dizer que são aminas. Não é uma amina, tá bom? É um grupo único de nome amida. Professor, como que eu escrevo o nome dessa estrutura? Aí, vamos lá então, queridos. Ó. 2 carbonos. Qual o prefixo que indica 2 carbonos, turma? Vamos lá. Qual o nome? Et. Et. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Et. Ligações simples. Qual é o tipo da natureza da ligação? An, en ou in? An. Isso. Etan. E agora, passa a colocar o sufixo. O próprio nome da função, como a amina. Na aula anterior, que está lá no canal, você vê que o sufixo de amina é amina. O sufixo de amida é amida. Então, agora eu acrescento amida no final. Olha aí como é que ficou o nome da estrutura. Etanamida. É o nome. Etanamida. O que é que você fez? Ó, et significa o quê? Prefixo. Então, você tem aqui o prefixo, indicando 2 carbono. An, você tem o infixo, que é aquela parte que trata das ligações. An. E a parte final, você tem o sufixo, que é o próprio nome da função nitrogenada, amida. Juntando as 3 partes, você tem etanamida. Tem autores que escrevem assim também. Etano amida. Com a diferença da letrinha O aqui. Tá certo também. Você vai encontrar por aí em livros, na internet, você vai encontrar para essa substância, entre outras, o nome primeiro do hidrocarboneto
etano seguido de amida. Ou, como se, né, tira o O, etanamida. Mas qual dos dois? Estão corretos. Os dois estão corretos. Está sendo aceito. É uma nomenclatura que nós colocamos aqui, oficial. É uma nomenclatura oficial. Porque carrega no final o sufixo amida e tem prefixo, a parte intermediária que se trata da natureza das ligações e mais a parte do sufixo. Quando segue essa sequência, nós estamos falando de nomenclatura e UPAC, a oficial. Tá? Então, pessoal, é isso aqui. E é uma amida. Já chega as outras, radical acila, né? Deve estar esperando aí. É uma amida classificada como primária. Por quê? Você só tem um grupo de amida. Para ser secundário, tem que perder hidrogênio. Certo? Para ser terciário, tem que perder os 2 hidrogênios. Por enquanto, aqui é uma amida primária. Como lá na aula anterior, amina primária, então NH2. NH, secundária. N, terciária. E assim você compara para as amidas do mesmo jeito. Nomes usuais. Nomes usuais. Vou escrever aqui embaixo devido ao reflexo. Acetamida. Para esse composto aqui, pessoal, para esse composto aqui que está na tela, que é o etano ou etanamida, ele tem o nome de acetamida. Por quê? Todo prefixo A7, que não tem nada a ver com a IUPAC, tipo, indica quantos carbonos A7. Né? Nós não temos prefixo lá A7 dizendo que indica tantos carbonos. Já é uma nomenclatura usual. E aí, essa nomenclatura usual, esse prefixo aqui, A7, significa, né, que é uma estrutura que apresentará 2 átomos de carbono. Então, A7 vem de ácido acético, vem de acetato, e em tradução significa prefixo para 2 carbonos na estrutura. E aqui eu estou vendo 2 carbonos na estrutura. Então, eu também posso chamar essa estrutura de acetamida. Claro que você já sabe que o nome da função em questão é amida. Porque já está escrito aqui no final, amida. E o A7? Aí o A7 você pensa de lá. JP disse que quando tiver o prefixo A7, né, vai ser 2 carbonos. O vinagre é um ácido acético. Tem ácido acético. Então, significa que é o etanóico. Tem 2 átomos de carbono. E o interessante é que quando você pega o ácido carboxílico, o final dele é óico. E vai trocar o final óico pelo final amida. Então, seria etanóico. Aí você agora fala o quê? Etanamida. Faz uma troca desse sufixo. Porque eu estava explicando que as amidas derivam um radical acila a partir do ácido, porque a acila te lembra acidez. E aí carrega em comum essa parte desse radical. Então, com um átomo de carbono, com 2 átomos de carbono, você tem esse composto aí. E se tiver só com um carbono, Jota? Ó, se tiver apenas com um átomo de carbono, e aqui eu colocar o hidrogênio. E se eu colocar apenas um hidrogênio? Olha lá. Como que passa a ser o nome dessa estrutura agora? Eu tenho um átomo de carbono. Apenas. Aqui eu tenho 2. Então, vamos lá. Para um átomo de prefixo que indica um átomo de carbono, pessoal. MET. Considerando as ligações simples, no caso aqui entre carbono e hidrogênio, porque para lá é com nitrogênio, e aqui é uma dupla. Então, quando se tem apenas um átomo de carbono, nós consideramos ligações simples. E vai ser... metanamida. Metanamida. Ótimo! Valeu, isso aí. Olha lá. Metanamida. Metanamida. É um nome característico de
uma amida com um átomo de carbono. Com 2, você fala etanamida. Ou etanoamida. Poderíamos escrever metanoamida. É um nome oficial, tá? Isso aí, ó, metanamida. Então, a amida que apresentar um carbono, nós já podemos chamar de metanamida. Certo? Professor, Oi. tem algum termo usual para ligação de carbono? Para essa aqui? O A7? Não entendi direito a pergunta. É porque para duas ligações de carbono, para dois carbonos, tem o A7, entende? Mas para um só, tem algum outro termo usual? Para esse aqui tem formida. Ah, tá, entendi. Aí, para esse aqui, um carbono, nem todos os compostos vai ter, assim, um nome, vai ter o nome oficial e o nome não oficial. Quando ele se torna mais complexo, a gente comentou em aulas anteriores, vai ficando difícil escrever a nomenclatura oficial, aí se dá um termo usual. Aí, neste caso aqui, que são bem pequenos, aí nós passamos a ter aqui, ó, os nomes, porque lembra de formiga, aí eu estou lembrando de formiga, que é do ácido acético, que é o fórmico, porque tem um átomo de carbono. Então, aqui você vem e coloca formida. Então, está quase que te lembrando de formiga. E aí, por quê? Tem um átomo de carbono. É o formaldeído, lá tratando dos aldeídos. Então, fórmico, ácido fórmico, te lembra um átomo de carbono. E aqui eu tenho um átomo de carbono nas amidas. Então, eu vou carregar o prefixo também, ó. Usual, ó. Form. E aí, o quê? Ida, que vai te lembrar de amida. Certo? É o nome usual para esse composto com um átomo de carbono. E aí, vamos fazer mais. Então, isso aqui eu tenho uma amida primária. Porque ele só tem um grupo, né? Acila presente aqui nesse momento. Então, faz-se a troca de óico, ácido carboxílico tem final óico, e passa a colocar o final amida na nomenclatura. Agora, apresentarei aqui. Ó, olha só essa estrutura, hein? Olha só essa estrutura. Olha só ela. Agora eu vou fechar com TH3. Ah, não tá dando. Ah, sim. É a telinha ali que eu fico. Ó, olha essa estrutura. Amida. De que tipo? Secundária. Analisa essa estrutura que ela vai se tornando mais complexa. Eu tenho aqui o NH. Lembre que o nitrogênio, ele parte, essa estrutura aqui, sempre dá amônia. Sempre dá amônia. Ó, o que é que você tem aqui? NH. Significa que dois hidrogênios caíram fora. Ficou apenas um NH. Olha aqui no meio. NH. Então, a amônia está aqui com seus 3 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio saíram. É tanto que está aqui, ó. Uma ligação para lá, outra ligação para cá, que são os 2 átomos de hidrogênio que saíram para completar a estabilidade. Quando se liga lá. Então, se você analisar para esse nitrogênio, você tem esse grupo. Ó, pessoal. Você tem esse grupo para cá. E tem esse outro grupo também para cá. Vamos pontilhar ele para cá, para você ver. Eu tenho quantos grupos acila? Eu tenho agora 2 grupos acilas. E eu tenho nitrogênio no meio. Aí ele liga num grupo acila, que é o carbono dupla O. O outro aqui também, na esquerda, na direita, o carbono dupla O, tá ligado também. Olha lá. Então ele está no meio de 2 carbonos. Acila, ó. Essa parte aqui, ó. Carbono radical acila. Então eu tenho aqui radical de nome
acila. Outro radical de nome acila. O que é o radical acila, mais uma vez? É isso aqui, ó. Isso que é o radical acila, que vem lá de origem do ácido carboxílico. Esse é o radical acila. Então, se eu tenho dois grupos desse acila em volta do nitrogênio, aí eu tenho o quê? Amida secundária. Então, neste caso, eu tenho a classificação de uma amida secundária. Mostrei inicialmente lá a primária, que só tem um grupo desse. Só um grupo. Para ser amida secundária, eu tenho que ter dois grupos em torno, circulado. Ok? Eu tenho o NH no meio, um grupo para lá, outro para cá. Isso caracteriza uma amida secundária, que nós precisamos ter dois radicais acila. Sempre partindo da amônia. Agora, para poder ser uma amida terciária, depois escreva os nomes. Para ser uma amida terciária, tem que sair os 3 hidrogênios. E tem que entrar quantos radicais desse agora? Quantos radicais desse? 3. Tem que ser 3. Olha aqui. Vamos pegar CH3, CH, jogo esse CH3, vou criando aqui, tá? Ó, olha só agora, eu tenho um grupo acila, esse grupo acila aqui, ó. Eu tenho esse grupo acila, vou pontilhar. Olha lá, eu tenho um grupo acila. Primeiro, para ser terciária, eu preciso de mais 2 grupos desse em volta do nitrogênio. O nitrogênio só pode fazer suas 3 ligações aqui simples, né? Então, eu vou ter que colocar o carbono de cá, uma dupla ligação com oxigênio para ficar igual, ó. Para mim fazer outro radical acila. Olha aqui, gente, ó. Mostrando aqui a classificação. Outro radical. Aí eu posso colocar para cá quem? O CH3. Um exemplo. Veja que eu já tenho o caso de cima. Se eu parasse aqui, eu tinha que colocar o hidrogênio aqui para fechar uma amida secundária. A de cima lá. Eu tenho um grupo da esquerda e tenho um grupo da direita. Fechou. Tem uma amida secundária. Embaixo também tem. Porque tem 2 grupos, né, circuladinhos em volta do nitrogênio. E é uma amida secundária. E para ser terciária? Eu tenho que ter um outro grupo aqui com carbono, dupla O para a esquerda, para a direita, para baixo, não tem problema. Vou colocar para cá, para a direita. E vou fechar aqui, ó, CH3. O que é que nós temos aqui? Um outro grupo, tá? Um outro grupo, né, chamado acila. Então, vejam, o nitrogênio não tem mais nenhum hidrogênio. Ele perdeu todos os 3 para a entrada de quantos radicais acila, gente, ó. Olha quantos radicais acilas entraram aqui, ó. 3 radicais acilas. 3 radicais acilas. Se tem os 3 radicais acilas, eu tenho uma amida classificada do tipo terciária. Entende? O tanto que vai se tornando complexa. A primária, vou colocar uma bem pequenininha, para a gente olhar no quadro as 3. Olha aqui, ó. Essa aqui que eu acabei de colocar é uma amida primária. É uma amida primária. Só tem um grupo, gente, ó. Só tem um grupo acila. Você só está vendo um carbono duplo O aqui, ó. Esse é o radical acila, que está ligado, claro, ao nitrogênio, que caracteriza uma amida primária, tá? Uma amida primária. E aí eu tenho a amida secundária. Já está mais complexa aqui em cima. Eu tenho 2 grupos, ó. E o nitrogênio no meio com um hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Se perdeu um, primária. Agora ele tem apenas um, perdeu 2. Porque é um grupo
Ó os grupos. Um da direita e outro da esquerda. Perderam 2 hidrogênios. Então, eu tenho uma amida secundária. E o de baixo? Perderam os 3 hidrogênios. E entraram 3 radicais, acila. Todos presos ao nitrogênio. Então, você tem uma amida terciária. Beleza? Ficou claro? Pergunta? Quanto à classificação, nós estamos classificando as amidas. Agora, você pergunta de lá, escreve os nomes dessa estrutura. Aí eu apago, faço uma por uma e vou escrever os nomes explicando para vocês também. Porque aqui é classificando as amidas em primária, secundária e terciária. Não tem quaternária, só até a terciária. Daí para trás, como as aminas. E aí é como você classifica. Essa é a parte de classificação que eu queria apresentar, né? A gente fica tão ansioso esperando a secundária, a terciária, entender, né, todo esse mecanismo, e está aí a classificação das 3. Primária, secundária e terciária. Como eu vejo as amidas, né, no quadro e classifico-as de acordo com a quantidade de radicais acilas que se encontram em volta do nosso querido nitrogênio, tá? Cuidado, para não confundir com cetonas, dizer que aqui tem 3 cetonas e uma amina aqui no meio. Não. A amina não se liga a carbono dupla O. Quem se liga a carbono dupla O são as amidas. As aminas, ou é N, NH ou NH2. Não está ligado a carbono com dupla O. Já é um diferencial para vocês aí, né? Fazer a agendinha e anotar o recadinho na agenda. Agora, vou apagar aqui e vamos escrever nomes dessas estruturas das amidas que é presente ela secundária e que ela é presente terciária. Está gravando a aula, depois eu libero para vocês, como coloquei ontem, né, no canal lá, para que vocês pudessem estar acessando lá também. Vamos lá. Para a nomenclatura desse composto aqui. Vamos por parte. CH3, C, CH3, CH. Vamos fazer primeiro da primária, né? Aí a gente apaga e faz uma nomenclatura para secundária. Pronto, uma amida primária. Você só vê um grupo. Você não vê 2 grupos lá de acila. Cadê o outro grupo, carbono dupla O? Você só está vendo essa estrutura aqui, ó. Ó, é um radical acila. Radical acila, ele é aquele radical derivado do ácido carboxílico, ó. Aí aqui você vem e liga ao NH2, como ligou. Então ali eu tenho um radical acila. Beleza. Esse carbono, ele sempre é o de partida. 1, 2 e 3. Então você sempre vai partir do carbono número 1, que contém lá já o radical acila. Então, 1. Para lá, não. Então, você volta para a sua esquerda. No segundo carbono, qual é o nome do radical? Cadeia principal, tá, gente? Ó, quando a gente fala em cadeia principal, você seleciona ela. Ó. E aí, o que sobra é isso aqui que eu estou mostrando que são radicais, ó. Metil. O segundo tem o radical. Qual o nome desse radical aqui embaixo? Metil. Metil. Pronto, não tem mais radicais, está tudo presinho lá dentro na selecionada, ó. Então a cadeia selecionada fechou. O que sobrou foi esse radical metil. E ele está preso em qual carbono? Ligado em qual carbono? No segundo. Agora escrever. 3 carbono. Qual o prefixo que indica 3? Próprio. Ligações simples. Sufixo. Propanamida. Resolvido. Já era. No segundo carbono, para baixo, você tem o radical metil. 3 carbonos na cadeia principal, que você selecionou da direita para a esquerda. Sempre é o carbono de partida, para trás. Você tem 3 carbonos. Natureza das ligações simples.
E o sufixo? Amida. Juntando, propanamida. E classificar ela, se fosse classificar, você já tem uma amida primária. Porque só tem um grupo acila visível. Vamos fazer outra aqui. Quando se tem, ó, NH, agora eu vou jogar o dupla O. Olha lá. Eu tenho uma amida agora secundária. Temos uma amida secundária. E a escrita da nomenclatura. 1, 2. Certo? Então, você tem a cadeia maior. Aqui, ó. 1, 2. Do lado de lá, você tem um carbono. Então, eu vou pegar o lado maior e chamar de cadeia principal. A cadeia principal, ela tem aquela extensão de carbono maior. Então, aqui eu tenho um carbono, porque é a amida, para lá. Se fosse 3, então seria a cadeia principal de lá. E aqui seria o radical, que nós vamos dar o final para ele daqui a pouco, tá? A ansiedade aí para ver essa nomenclatura. Então, esse aqui, ó, vai ser a cadeia principal. Porque ele tem 1, 2. E o lado de lá só tem um carbono. Porque o nitrogênio divide em 2 pedaços aqui. O lado maior sempre vai ser a cadeia principal. O lado menor vai ficar como radical. Para escrever o nome dele. 1, 2. E agora no N? Tem um radical acila. Então você vai escrever N. Me ajuda. N tem um radical. Tudo isso aqui, ó, é um radical. Um átomo de carbono, MET. Considerando ligações simples, hidrocarboneto, metano, radical, IL, não está dando para ver lá. Vou escrever aqui embaixo. Vamos voltar aqui, Zé. Vamos lá. Um átomo de carbono, MET. Considerando ligações simples entre carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, considerando, vira um hidrocarboneto, de nome metano, né? Metano. Como ele se trata de radical, IL. E aqui eu vou ter que chamar o A para formar uma... Tem uma pronúncia, né? Uma entonaçãozinha melhor, porque senão fica metanoil. Metanoil. Então, assim, metanoíla é o nome, vamos colocar um acentinho agudo. Então, todos os radicais que estão ligados ao nitrogênio nas amidas, vai ter esse final aqui, ó, o-ila. Então, esse N aqui é o quê? É o N do nitrogênio, mostrando que o radical está ligado ao nitrogênio. Qual o nome da fera? Metanoíla. Se fosse 2, etanoíla. Vai por dedução agora, tá? 3, propanoíla. 4, butanoíla. Entendeu? Essa é a sequência da nomenclatura para os radicais que estão ligados ao nitrogênio. O restante aqui para a esquerda, eu vou chamar de, aqui no cantinho aqui embaixo, etanamida. Etanamida. Porque tem 2 átomos de carbono, eu chamo etanamida. Olha lá como é que ficou a nomenclatura. Volto mais uma vez. Eu vou partir do nitrogênio. Coloquei ele. Nitrogênio aqui. Quantos carbonos estão ligados a este nitrogênio? Por enquanto, eu estou vendo 1. MET. Ligações simples. AN. E o final, IL. Porque radical tem que estar com IL ou ILA.
Metil, metila. Butil, butila. Etil, etila, né? Aluno, aluna. Professor, professora. Entende? É assim que funciona. Então, aqui eu tenho o nome do radical. Não posso dizer que é só metano, porque é um hidrocarboneto. Mas como ele é radical, eu tenho que carregar o il depois do O de hidrocarboneto. Metanoila. E eu tenho uma amida. Aqui você tem uma amida, nós temos uma amida secundária, porque está no meio de dois radicais acila. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui para as amidas terciárias. Professor. Opa! E se no lugar do hidrogênio tivesse um CH3? Aqui? Não, no hidrogênio. Aqui? Isso. Aí, muito bem. Se tivesse o CH3, tanto faz. Porque agora aqui você tem quantos carbonos? 2. E lá também tem quantos carbonos? 2. Então, quem é maior? Né? A pergunta. Tudo é igual. Aí você vai dizer o quê? Ao invés de metanoíla, você escreve isso aqui, ó. Olha como é que você vai escrever. Porque se aqui são 2, lá também é 2. Então, você vai falar o radical de lá, ó. N, etanoíla ou N de K. Dá na mesma. E vai ter que terminar com quem? Etanamida no final, do mesmo jeito. Correto? Se você deu a ideia de aqui ser um CH3, você juntou N, etanoíla. Está dizendo que esse cara aqui é o etanoíla. Porque tem 1, 2. 2 carbonos. Etanoíla. E a cadeia principal, considerando essa aqui, que é a mesma quantidade, vamos dizer principal, então eu vou ter que dizer que é o etanamida. Correto? Tanto um quanto o outro eu vou chamar de etanoíla. E um ou outro vai ter que terminar com etanamida. Né? Porque eles são quantidades iguais. Você está pensando assim, vou juntar, professor, dietanoíla? Não. Porque aqui é um radical igual aos dois. Dietanoíla. Agora, o quê? Amida? Tá vendo que você chamou a união, tipo dimetil, trimetil, você juntou. Então, são iguais. Então, você está dizendo dietanoíla. Agora, precisa terminar com amida. E cadê o restante da cadeia? Encerrou por ali. Então, ela não tem mais carbono para dizer propanamida. Tem um final com o amida. Certo? Não tem. Vamos aqui fazer mais um exemplo das amidas terciárias. Elas são bastante complexas, né? Assim, eu vou até escrever aqui que o quadro às vezes nem cabe. Tá vendo lá? Beleza. Ó, olha aqui. Já abriu os 3 ali. Aí eu jogo esse aqui. Olha lá. Olha, eu vou jogar um hidrogênio. Vou jogar a outra para cá. Vale, meu Deus. Ó. E aí sempre sobram 2 elétrons, né? Não ligantes. Olha aí, pessoal. Que bonito ficou na tela. Uma amida terciária. Uma amida terciária. Olha quantos grupos, acilas, nós temos em volta do nitrogênio. 1, ó, 2, tanto faz esse duplo para lá, para baixo, para cima, na diagonal, não tem problema. 2, e olha o outro, 3. Então, está circulado por 3. Olha lá, 3 radicais acilas. Aí nós temos uma amida terciária. Vamos agora à nomenclatura. 1, 2, 3. Beleza. 1. 1, 2. Aquela de cima lá ganhou. Ela é mais comprida. Maior. Principal. Então aqui você tem 1, 2, 3. Você fez a sua nomenclatura por essa aqui, ó. A cadeia principal.
Tá? Ela é a cadeia que contém o maior número de átomos de carbono. E agora eu começo no N. N. Esse radical aqui vai ser MET, que só tem um carbono. Esse aqui vai ser ET, porque tem 2 átomos de carbono. Ordem alfabética. Quem vem primeiro? O E ou o M? O E. Então, vamos lá. N. Etanoíla. Tá? Então, isso aqui é a cadeia principal. Essa aqui é a cadeia principal. Nós acabamos de numerar. Essas outras aqui que sobraram são radicais. E os radicais que estão ligados ao nitrogênio, nós vamos colocar isso aqui no final de todos eles. Ó, como uma regrinha aqui mais prática. Todos os radicais que estão ligados ao nitrogênio vai ter o final oíla, acrescido do prefixo que indica a quantidade de carbono. Etano significa 2. Agora o outro lá, você tem o quê? N, metanoíla. Olha, o N 2 vezes, J. O N indica para esse, indica para esse. Tá certo? Você colocou o N e repetiu o nome dos radicais ligados a cada um dos nitrogênios. É porque eu tenho quantos carbono? Eu tenho quantos radicais acila ligados ao nitrogênio aqui? Eu tenho 2, ó. 1, 2. Então, esse N tem um radical metanoíla, e nesse mesmo N, que eu repito lá a letra, tem outro radical etanoíla. Agora estão ligados a uma estrutura de nome propanamida. Ó, propanamida. Que é a cadeia principal que está lá em cima, numeradinha. Ó, propanamida. Olha lá. Então, essa é a nomenclatura para essa estrutura aqui de uma amida terciária. Essa aqui é uma amida terciária. Então, tirando aí as dúvidas, a cadeia que contém a parte com o maior número de átomos de carbono é a cadeia principal. Como de prática, a gente procura sempre a maior, né? Ela é a principal. As outras que sobraram, as outras partes que estão ligadas ao nitrogênio, são radicais. Radicais de amida tem final oíla, tá? Para facilitar a sequência da palavra. Etano, 1, 2. Mais uma vez. 1, 2, et, prefixo. Ligações simples. Se considerar só carbono e hidrogênio, letra O. Todo radical tem final il. Ou então eu posso dizer ila, que é o que está aqui, ó. E aí eu coloco um acento agudo. Etanoíla. E aí eu volto a dupla O aqui, ó. Do mesmo jeito, o outro. Radical que você tem lá na direita. MET, um átomo de carbono, MET. Considerando ligações simples aqui, ó, que é ele sozinho. Metan. Se tirar o O e considerar hidrocarboneto, letra O. Todo radical, il. Entre parênteses, oíla. E acrescenta o acento agudo. Para poder formar o nome metanoíla. Nome dos 2 radicais que estão ligados ao nitrogênio. E qual é a cadeia principal? Lá em cima. Sempre vem no final. Propanamida. Essa é a nomenclatura das amidas, tanto elas primárias, secundárias ou terciárias. Seguindo essa ordem. A primária não vai ter N, porque vai morrer aqui NH2. Agora a secundária já vai ter um radical à parte. A terciária vai ter os 2. Né? Na verdade, os 3, porque tem uma cadeia principal, já que contém, e 2 outros ligantes em volta. Mais um. Que já está dando as 8 horas aí.
Já tem professor chamando lá. Nós vamos fechar aqui só com aromático. Só esse aqui. Ó. O radical aí, pessoal, é fenil ou benzil? Fenil ou benzil? Tem os dois? Como que nós podemos escrever aqui? Os aromáticos. Fenil. Se considerar até aqui, hein? Se considerar até aqui esse radical, qual é o nome desse radical aqui para trás? Fenil. Pronto. Aí você vem e escreve. Fenil. Essa estrutura aqui com um átomo de carbono, como é que eu escrevo o prefixo para um átomo de carbono, terminando com a amida no final, para ser a cadeia principal? Lembra lá atrás que a gente começou com um átomo de carbono? Metanamida ou formida. Então, nós temos aqui, ó, metanamida. Metanamida. Quem está ligado na metanamida? Tem o fenil, que está ligado a esse grupo metanamida. Porque se você considerar aqui, ó, só esse radical, ele é o fenil. Como que é a estrutura do metanamida? Então, C, dupla O, NH2. Então, você acabou de fazer essa estrutura aqui, ó. Metanamida. E aqui para trás, fenil. Mas se chamar o benzil agora, o benzil não vai até lá, o C? Hein, pessoal? Ó, o benzil. O benzil não vai até aqui, ó. Quando tem um carboninho para fora, não é benzil? Sim. Olha o que nós vamos fazer com ele. Dupla O, NH2. Então, agora aqui eu tenho o quê? O radical de nome, benzil. E aí nós vamos terminar assim, ó. Para essa estrutura. Olha o nome. Benzamida. Ai, meu Deus do céu. Essas nomenclaturas tem hora que deixa a gente, né? Dando risada sozinho. Benzamida. Por quê? O benze te lembrou benzeno e te lembrou o radical que, de certa forma, o benzil é isso aqui, ó. Um carbono à parte. Então, você tem um radical de nome, benzil. Esse cara ali é o benzil. Aí, o que deriva dele é o radical da amida. Tudo isso aqui eu chamo agora de benzamida. Porque tem que terminar com a amida, a nomenclatura usual, para poder identificarmos a função presente, ó. A amida é o grupo ali final, ligado a um benzeno. Mas, na verdade, é um radical benzil. Aí, juntando, né, vai ficar o nome benzamida. E na parte de cima, fenil metanamida. Separou, ó. Escreveu os nomes. Você é radical fenil, e aqui é a cadeia principal, que tem que finalizar, ó, amida, no final. E aqui a gente vai terminando a nossa aula, 8h04. Muito obrigado pela participação. Gostei muito aí da nossa interação. É isso que faz a gente levantar toda manhã animado, disposto para poder, né, aprender junto com vocês os conteúdos que são ofertados aí. Um abraço, até a próxima aula. E aí eu vou preparar as aulas no Socrative, avisarei a vocês e depois a gente marca o dia de responder. Pode ser amanhã no sábado, pode ser na quinta-feira que vem. Não se preocupe, que quando tiver tudo pronto, eu dou um alô aí para vocês no grupo do WhatsApp. Um abraço, boa aula para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau. Deve ser o Theo para poder monitorizar ela. O Theo subindo nela com as quadras. Eu estou vendo, ele fica fazendo isso. Não sei, né? Acho que tá não. Tá bom.